Então, bom dia, gente. Eu vou falar sobre endocardite infecciosa. Eu me baseei na diretriz europeia, que teve uma atualização de 2023, e na diretriz brasileira de valvopatias de 2020, que não trata somente da endocardite, mas assim, como não foi atualizada ainda para de 2023, ela foi minha base para certos aspectos. Bom, então, definindo, né, o que é, então, a endocardite, essa doença que vai ser causada pela presença, então, de micro-organismos, fungos, bactérias e vírus, menos comum, né, mas que vão causar, então, inflamação e o dano ao revestimento interno do coração, que seria, então, o endocárdio, a gente já sabe na anatomia, e tem predileção por válvulas cardíacas ou, então, os dispositivos cardíacos implantáveis. É importante a gente entender isso, porque isso vai definir bastante quem é a população que tem fator de risco e quem normalmente vai ser acometido. Então, o nosso epitélio do endocárdio, nas válvulas, ele vai ser normalmente resistente a lesões infecciosas, então ele vai ter o endotélio bem contínuo e íntegro, mas quando você tem maior suscetibilidade à lesão endotelial, ou então você teve a colocação de prótese cardíaca ou vascular, você vai predispor a adesão das bactérias ou fungos por conta que você expôs aquele tecido. E isso, então, é um desafio, porque o quadro clínico é inespecífico, você pode confundir com outras doenças, então, doenças neurológicas, reumatológicas, muitas vezes vão se apresentar da mesma forma, e vai ser difícil diferenciar. É um diagnóstico que as pessoas não costumam pensar, então, por isso, é bem desafiador. Os pacientes normalmente são mais graves que vão se apresentar. Então, geralmente, quem chega lá com endocardite já vai estar no estágio mais avançado, ou então vai ser alguém com múltiplas comorbidades, como idosos, que já tem algum problema cardíaco, já tem uma colocação de prótese, o que dificulta. Os germes, normalmente, eles são mais agressivos, até porque eles já estão com um curso mais progressista, né, no caso da infecção. Então, eu vou falar um pouco mais à frente dos germes, até foi uma atualização da diretriz, quais novos germes que foram associados, então, à endocardite, e muitas vezes essa cultura vai vir negativa. A gente sabe que a hemocultura é um padrão ouro para definição microbiológica, inclusive para o tratamento, mas muitas vezes elas vão dar falsos negativos e aí vai necessitar uma investigação melhor. Falando de epidemiologia, é um problema de saúde pública global, só que tem discrepância entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, justamente pela questão de saúde pública mesmo. Tem essa associação com doença cardíaca reumática, saúde bucal. Eu vou citar mais para frente os fatores melhor, mas assim, para entender, eu coloquei essa foto aqui de mudança de perfil, porque antes a endocardite era associada, então, a esse perfil de jovens, coloquei uma pessoa com piercing, porque é um fator de risco, né, para você desenvolver endocardite. A gente estava associando mais ao streptococcus do grupo viridans, na cavidade oral, e pessoas portadoras de valvopatia reumática. Então, geralmente era um caso que chegava mais agudo, era também de difícil diagnóstico. Agora, a gente tem melhores métodos, a maior colocação, o envelhecimento, né? Pessoas mais idosas, maior colocação de dispositivos intracardíacos, catéteres de longa permanência. Também tem a questão das valvopatias degenerativas, então as estenoses, além de próteses, né? E aí mudou um pouco o perfil microbiológico. Então, estafilococos, streptococcus, enterococos também foram associados, e isso mudou bastante. Então, é importante a gente entender essa mudança de perfil, até justamente para a gente identificar quem são as pessoas mais predisponentes e suspeitar mesmo da clínica. Em 2019, a diretriz trouxe esse dado global, que 13,9 casos por 100 mil pessoas ao ano tiveram endocardite infecciosa, sendo 66 mil mortes ao ano, no mesmo centro de referência. Então, assim, é um problema, assim, muito relevante, que a gente deve entender bem para poder tratar mesmo, identificar. Aí, na questão da fisiopatologia, como eu já havia mencionado, tem a lesão endotelial. Então, aqui eu demonstrei uma válvula íntegra de indivíduos saudáveis. Você vai ver que tem o epitélio e ele vai ser resistente, então, à passagem desses micro-organismos. Só que, se você tem alguma condição que você lesou esse endotélio, você vai ter a passagem do patógeno para o meio intravascular. Isso facilita a sua proliferação, vai, então, recrutar células inflamatórias,
neutrófilos, macrófagos, vai fazer essa ativação monocítica e trombocítica, então você vai formar um trombo e vai acumular plaquetas, fibrina. Fibrina é justamente para essa reparação endotelial, geralmente você tem ela associada, e os micro-organismos, então aquele trombo vai ser um trombo infectado. E aí você vai proliferar. A proliferação, então, seria essa vegetação, que é o que acontece na endocardite. Aí aqui eu coloquei as possíveis situações, então, que você vai ter, então, esse endotélio ou danificado ou degenerado, então. Então, nas condições reumáticas ou congênitas de válvula degenerada, por exemplo, doenças, né, que tem essa degeneração da válvula desde o nascimento, você vai ter esse endotélio descontinuado. Então, vai facilitar a entrada dos micro-organismos. Ou outras condições, por exemplo, uso de drogas endovenosas, aterosclerose ou doenças sistêmicas, até mesmo a sepse, em casos mais graves, né? Você vai ter esse endotélio inflamado e vai cooperar, então, com a passagem desses micro-organismos. E, por último, esse daqui que tem sido cada vez mais estudado e mais frisado, que é o uso das válvulas protéticas, então, que vai predispor, então, a entrada desses micro-organismos, justamente por não ter esse epitélio resistente, né, naturalmente resistente, com processo inflamatório e sistema imune. Aí, aqui eu destaco duas condições predisponentes. Então, tanto o status da bactéria quanto do hospedeiro são coisas que a gente tem que prestar atenção. A bacteremia inclui o que a gente já sabe. Então, virulência, adesividade, fatores locais, fatores humorais. Só que aqui eu destaco dois mecanismos. Então, do Staphylococcus aureus, que eles têm uma capacidade de ligação à fibronectina, que é uma proteína que ela vai permitir ela vai ser ativada, então, quando a gente tem esse dano endotelial. Só que o que acontece? A Staphylococcus aureus, ao invés de ativar ela para o sistema imune, ela vai se ligar e vai usar ela de superfície de contato para invasão e colonização dos tecidos. Então, ao invés de ativar beneficamente para a gente, ela vai ativar e permitir com que ela adentre, então, os nossos tecidos, então, a nossa válvula, e colonize aquilo sem ser percebida. E, além disso, ela tem outros mecanismos de escape, de meio que inibir o sistema de defesa, de identificar e conseguir fazer a fagocitose. Além disso, a gente tem as bactérias gram-positivas, que têm resistência ao PMP, que são proteínas plaquetárias bacterianas, produzidas pelas plaquetas ativadas para destruir a membrana plasmática das bactérias. Então, se você tem resistência a isso, você não consegue fazer, mais uma vez, a fagocitose, que justamente esse mecanismo inicial que permite a formação das vegetações. Já no status do hospedeiro, você tem pacientes portadores de condições que causam a turbulência no fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, se você tem a passagem do sangue de um meio de maior pressão, menor pressão para o de maior pressão, você vai ter esse efeito jato. Agora eu não sei se é maior pressão ou menor pressão, agora eu me confundi. Me confundi, gente. Eu acho que se você tem uma diferença de pressão, agora eu não sei qual que é maior, qual que é menor. Você vai ter esse efeito jato que vai romper o endotélio por conta dessa passagem turbilhonada. Então, a gente já viu isso em várias doenças, mas aqui eu destaco porque quando você tem esse epitélio continuado... Alguém vai falar? É um fluido, doutora. Então, um fluido, né? Ele sempre vai do ambiente de maior pressão para o de menor pressão. Isso. Beleza? Obrigada. Então, aí se você tem essa diferença de pressão, você tem, então, esse turbilhonamento e o rompimento endotelial. Você vai expor aquele tecido, então, a gente chama tecido de colágeno. Por quê? Porque ele vai liberar fibrina. Fibrina que é justamente para fazer esse reparo endotelial. E aí, o que acontece? A bactéria que está ali, então, se você tem alguma infecção, ou então, se já tem algum micro-organismo aqui naquela região, você vai ter aquela aderência aos coágulos e a infecção local que eu já havia comentado anteriormente. Aí aqui, eu coloquei a diretriz, ela coloca esse estudo aqui, de 2018, que ele classificou, então, com base no estudo bem grande, assim, é um estudo bem interessante, inclusive,
de pacientes de alto e moderado risco. Tinha um risco indeterminado, eu não coloquei aqui, mas são outras condições que ainda estão sendo avaliadas, mas não tem estudos que comprovem. Mas então, quais seriam as principais condições predisponentes para você desenvolver essa lesão endotelial? Então, história prévia de endocardite tem alto risco, a gente vê Otis rate, ou alguma coisa assim, né, que chama, para desenvolver a endocardite, a gente pode ver que é o maior. A colocação de próteses valvares, então você teve essa substituição, reparos valvares também com material protético, a cardiopatia congênita cianótica, não reparada, e reparada também em menor risco de desenvolvimento, cardiopatia congênita com shunt, febre reumática, né, bem prevalente no Brasil, doença valvar não reumática e anomalias valvares congênitas. Então, vai ser justamente por esse mecanismo que eu acabei de explicar, que é o status do hospedeiro mesmo, que vai predispor, então, a colonização dessas bactérias. Falando em etiologia, esse slide ficou até meio poluído, mas é porque muitas bactérias foram introduzidas na nova diretriz e eu acho importante, assim, a gente pelo menos saber que elas existem. Mesmo que o Staphylococcus aureus seja o mais prevalente, de 30% a 40% na epidemiologia, é a causa mais comum, né? Está associado ao uso de drogas endovenosas, catéteres, dispositivos intracardíacos e tem uma alta mortalidade. Só que tem outros agentes que também devem ser considerados. Se o Staphylococcus, por exemplo, não for identificado. O grupo Viridans, como eu tinha falado, ele era mais associado, então, aos jovens, geralmente a endocardite mais aguda, de 20% a 30%. Está relacionado, então, com a flora oral, então, uma má saúde bucal, a gente já vai pensar mais nesse agente. E é o principal agente comunitário, segundo a diretriz brasileira. Enterococos, então, a gente tem ali Faecalis e o Faelcium, está associado às infecções urinárias, procedimentos geniturinários e gastrointestinais, então já foge um pouco da flora oral e dos dispositivos, mas assim, tem essa grande associação e é mais comum em idosos e em pacientes hospitalizados, com uma prevalência de 10%. Estafilococcus coagulase negativo, de 10% a 15%, predominante nas próteses, catéteres e endocardite hospitalar precoce. O grupo RASEC, eles frisam bastante por mais que a prevalência não seja tão grande, ele está mais presente na flora orofaríngea, tem um crescimento mais lento, e vai estar associado, então, justamente por esse crescimento mais lento, à classificação subaguda, então, o curso mais indolente da endocardite. Tem os não RASEC, que eu destaco, por mais que a prevalência seja baixa, eles têm um prognóstico muito grave, então, prestar bastante atenção. Fungo geralmente está mais associado aos indivíduos imunossuprimidos, usuários de drogas endovenosas. Também tem em pessoas que colocaram próteses valvares ou internação prolongada, tem uma alta mortalidade, até pela identificação, né, ser um pouco mais complicada. E aqui eu destaco Coxiella burnetii, por quê? Eles estão associados com alto índice de hemoculturas negativas. Então, eles vão necessitar de mais testes sorológicos ou então de PCR para identificação. E eles são, por mais que eles sejam raros, quando eles estão presentes, eles têm essa dificuldade de identificação microbiológica. Então, foi um dos grupos que a diretriz frisou bastante para poder fazer esse diagnóstico mais precoce. O quadro clínico ele vai ser variável, então, sempre que você tiver uma febre de origem indeterminada, se tiver fatores de risco, aliás, o principal aqui seria, então, você identificar esses fatores de risco para endocardite infecciosa, uma hemocultura positiva de germes típicos, você tem que levantar uma alta suspeita. E se você não tiver nada, nenhuma outra condição suspeita, você também pode identificar endocardite infecciosa se você tiver os fatores de risco e a febre de origem indeterminada. Então, assim, é uma doença muito negligenciada ainda na clínica, e eu acho que é isso que a diretriz tenta ressaltar mesmo para a gente poder identificar. Então, a gente tem duas formas de apresentação. A aguda é mais agressiva, a febre geralmente é alta, maior que 38 graus, tem um foco infeccioso evidente, toxemiado. Infelizmente, essa não é mais a condição que mais vai aparecer. Geralmente, você já vai ter uma destruição valvar, pode cursar com insuficiência cardíaca aguda,
é de rápida evolução e alta letalidade. Então, até você identificar, muitas vezes aquele paciente já não resistiu. A subaguda, ela já tem um curso mais lento, então a progressão ela é mais lenta, a febre ela é baixa e persistente, tem sintomas inespecíficos como perda de peso, sudorese, e ela tem o melhor prognóstico, porque você consegue identificar e tratar ela melhor. No exame físico e na história, a febre vai estar presente em 80% a 90% dos casos, sopro cardíaco é uma coisa assim, um pouco difícil de identificar, porque às vezes aquele paciente já tinha um sopro, então você fica na dúvida se aquilo é um sopro novo, se foi uma alteração, fica aí, por mais que esteja presente em 60% dos casos, é um pouco mais difícil de você identificar se é um sopro novo. A insuficiência cardíaca em casos complicados, então 30%, os eventos embólicos por conta do desprendimento, então, de trombos, né, microtrombos, formados por esses conjuntos de vegetação, mais fibrina, enfim, eles podem se desprender ali do local. Tem também sinais característicos, que são os fenômenos vasculares e imunológicos, e prestar atenção nas portas de entrada. Então, saúde oral, se tem dispositivos, próteses, isso tudo deve ser identificado ali no quadro clínico. Você tem que tirar uma história muito boa para você poder, então, fazer essa associação. Aqui eu expliquei, eu coloquei um quadrinho para a gente entender os fenômenos imunológicos e hemorrágicos, que eles entram em critérios menores de Duke, que eu vou falar mais à frente. Então, por que acontecem, então, esses fenômenos hemorrágicos? Os dois estão associados ao atolamento dos êmbolos bacterianos ou imunológicos. Qual que é a diferença? Nas lesões periféricas hemorrágicas, você vai ter esse atolamento dos êmbolos de menor calibre, tanto no sistema nervoso, quanto dedos de mãos e pés, que tem os vasinhos menores, né? Então, a gente sempre vai pensar, esses trombos vão estar presentes nessas regiões por conta da microvascularização, e eles vão se desprender, então, e causar essas lesões necróticas, que normalmente não vão ser dolorosas nos casos hemorrágicos. Aí, quando eu falo de fenômenos imunológicos, é por conta da formação dos imunocomplexos. Então, você teve ativação TH1, vai acontecer em qualquer endocardite, independente do tamanho da lesão, e aí você pode ter esse atolamento dos êmbolos, então, desses imunocomplexos formados nos vasos de menor calibre. Então, segue a mesma linha de raciocínio, né? Vai ter essas lesões periféricas por conta desse atolamento, mas, assim, a etiologia, né, a forma com que eles são formados é diferente. Aí, aqui nos imunológicos, eu vou destacar os nódulos de Osler, que são essas, eu vou demonstrar na foto, mas são dolorosas, palpáveis, eritematosas e vão envolver as polpas digitais dos dedos das mãos e dos pés. Não é tão frequente, então em até 10%, mas quando você identificar, já caracteriza um critério menor. Então é importante a gente saber. E tem também as hemorragias retinianas, que são hemorragias com centro pálido ou amarelo, por conta desses fenômenos imunológicos de formação de imunocomplexos. Por mais que eles sejam hemorrágicos, né, tem esse caráter hemorrágico, eles não são caracterizados fenômenos hemorrágicos por conta da etiologia, que é ativação TH1. Nos hemorrágicos, a gente destaca, então, as petequias, então, até 40% dos pacientes, elas podem também ser vistas na conjuntiva, então, dos olhos. Hemorragias em lasca, que são pequenos sangramentos embaixo das unhas, eles são bem pequenininhos mesmo, mas eu vou mostrar na foto, mas eles são característicos. E as lesões de Janeway, né, que são lesões pequenas, não dolorosas, eritematosas ou hemorrágicas, nas palmas das mãos e plantas dos pés. Ocorrem também em até 10%, e eles predispõem, então, o desenvolvimento de aneurismas micóticos, que seriam, então, esses aneurismas contaminados, depositados, então, nas artérias, por conta dessas bactérias que formaram os aneurismas, né? Aqui eu mostrei as petequias que podem ser vistas na conjuntiva, né? Você pode até confundir com outra doença oftalmológica. Aqui são as lesões de Janeway, então a gente vê nas plantas dos pés, ela tá mais coagulada, né? Mas enfim, bem característico. E aqui, olha como é pequenininho, hemorragias em lasca, porque elas têm essa parece uma listrinha, assim, que acompanha até essa estriação da unha aqui.
Aqui, então, seriam os fenômenos imunológicos, então, manchas de Roth, que tem esse centro mais pálido, e a hemorragia por volta são bem pequenininhas, né? A gente vê no exame de fundo de olho. E os nódulos de Osler, então, que são esses pequenininhos aqui, por conta dessa formação dos imunocomplexos. Agora, indo para diagnóstico, acho que essa é a principal parte que teve atualização na diretriz. Ele vai ser um diagnóstico multimodal. Então, você vai associar várias questões. Então, tanto a hemocultura, quanto uma clínica compatível, os fatores de risco, e se tem evidência de lesão cardíaca, isso você vai observar através dos exames de imagem. Eu já adianto que o eco é o exame de imagem de primeira linha, então o transtorácico para triagem inicial e o transesofágico tem maior sensibilidade, então, especialmente em pacientes que têm portadores de próteses ou então dispositivos, ele vai ser mais eficiente que o transtorácico. De exames complementares, eles vão auxiliar principalmente na identificação das complicações, então, abscesso, pseudoaneurisma, deiscência, eu vou citar mais à frente quais são os tipos de complicação, mas eles são melhores para isso, não tanto quanto a identificação das vegetações. Também lesões embólicas ou metastáticas, então, no cérebro, braço e rins, que não deixam de ser complicações, né, que são eventos que se desprenderam, né, e o foco infeccioso primário, então, catéter, pele, você também vai poder identificar através desses exames, mas lembrando que o eco é o melhor, assim, é o mais utilizado. De exames laboratoriais, eles são inespecíficos, mas se pode avaliar, então, ou a resposta terapêutica ou, então, a gravidade. Mas, assim, não são tão frisados na diretriz. O que você pode encontrar? Uma anemia normocítica, leucostose ou leucopenia vai depender do curso que você está, então, do curso da infecção. PCR pode estar aumentada, assim como procalcitonina. A velocidade também, o VHS também pode estar aumentado. Pode ter alterações renais e hepáticas por conta, então, do acometimento desses órgãos, por conta dos eventos embólicos, trombocitopenia e elevação dos marcadores de necrose cardíacos. Isso quando você vai ter insuficiência cardíaca, por exemplo, são casos mais complicados. Nas hemoculturas, no mínimo 3 pares, elas devem ser realizadas antes da antibiótico terapia, até para você identificar, né, o agente microbiológico, e tem também os biomarcadores, então PCR, PCT não são tão específicos, mas eles podem ajudar na estratificação de risco, na resposta à terapia e avaliar também o prognóstico. Eles não são tão frisados na diretriz, mas assim, tem seu valor. Aqui, outro slide que ficou poluído, tudo que eu coloquei em vermelho foram as atualizações da diretriz, então o que foi introduzido. A hemocultura continua sendo o padrão ouro, né, para confirmação microbiológica. 2 hemoculturas positivas para micro-organismos típicos já caracteriza, então, uma confirmação. Então, Streptococcus do grupo Viridans, Streptococcus galóticos, que era anteriormente os ubovis, grupo Racec, Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis entram, então, nesses micro-organismos típicos, e na nova atualização ela vai incluir novos micro-organismos típicos. Então, todos esses daqui, que eu não vou me gastar falando, por conta, então, da associação com material protético intracardíaco, que teve... por que cresceu? Por conta dessa colonização, nova colonização. Então, a gente destaca aqui o Cândida, o Piógenes, então são outros que devem ser associados, e eu coloquei aqui para a gente lembrar. Já nos micro-organismos atípicos, a gente precisa de 3 hemoculturas positivas, e ele inclui todos os micro-organismos que não foram descritos nesses 2 aqui. Então, lembrando que aqui eu coloquei separado, mas os 2 são micro-organismos típicos. Aí, a diretriz fala que não é obrigado a você puncionar 2 locais diferentes, mas isso é fortemente recomendado por conta do risco de contaminação. Isso vai facilitar muito falso positivo. Então, tomar bastante cuidado, tanto que eles falam até para você, quando você vai colher uma hemocultura, você avisar que é para
endocardite infecciosa, para você ter um maior cuidado, justamente porque essa contaminação é muito frequente. Então, tanto eles colocam 3 hemoculturas para os atípicos e 2 para os típicos, prevendo que pode haver, então, esse falso positivo. Nós temos também outros testes microbiológicos que foram introduzidos, então o PCR ele já existia, né, ele já era utilizado para a Coxiella burnetii e esses outros 2. O anticorpo IgG antifase para a Coxiella, que ela tem uma identificação, igual eu falei, ela dá muito falso negativo, então você tem essas outras 2 técnicas, e aí eles introduziram o PCR ou o sequenciamento por amplicon, para essas outras, só que assim, eu fiquei meio na dúvida porque eu não sei como é que funciona aqui, né? Isso aqui está na diretriz europeia, não sei como é que funciona a aplicação no Brasil. Mas, na teoria, tanto o PCR quanto a imunofluorescência indireta foram introduzidos para você identificar, então, esses outros agentes não tão comuns e difíceis de identificar. Não sei se o doutor vai querer falar alguma coisa sobre. Bom, uma coisa ele me interrompe. Não, pode seguir. Tá bom. Aqui eu coloquei basicamente um fluxograma, então, de como você vai fazer, como você vai agir, né, na microbiologia quando você tem uma suspeita de endocardite, mas basicamente você vai colher geralmente 3 pares ali para você chutar uma margem de erro, né, você não sabe se vai ser micro-organismo típico ou não, então colhe 3 pares de hemocultura antes do antibiótico. Se elas forem positivas, você já identificou o agente, você pode realizar um teste de sensibilidade, né? E se elas forem negativas, você vai consultar um microbiologista. Até no Endocardite Team, ele frisa bastante essa questão, então, de você ter essa dinâmica interprofissional. Realizar as sorologias mais específicas, então, aqueles outros testes que eu falei, então, PCR, por exemplo, para você tentar identificar esses outros agentes. Se continuar negativa, aí você vai ter que partir para algo mais específico ainda. Então, PCR com sequenciamento, ou então esse de RNA, da identificação de RNA. Só que assim, igual eu falei, não sei a disponibilidade nos centros. Também tem que avaliar o material cirúrgico e valvar se for disponível. Então, você conseguir avaliar na própria prótese mesmo, pegar uma amostra. E se tudo der negativo, você vai investigar endocardite não infecciosa, autoimune, neoplásica, assim, muito raro, né? Mas deve ser considerado. Indo para os exames de imagem, igual eu falei, a abordagem ela é multimodal. Então, você vai, se você puder lançar mão de todos os exames de imagem, você vai aprimorar a detecção dessas lesões e das complicações, o que é muito interessante. Então, você integrar os exames de imagem e não se restringir somente ao eco é o que a diretriz preza. Então, a ecografia, o ecocardiograma, né, é uma ferramenta crucial, então ela é uma das primeiras que vai ser utilizada. E por que ela é tão interessante? Ela detecta as vegetações pequenas, então menores que 10 milímetros. Ela detecta também perfuração de folhetos e fístulas, que seriam então as complicações, mas isso aí a TC tem uma maior sensibilidade, né, para identificação. Mas assim, o primeiro exame você solicitar. Tem vegetação ou não? É a principal pergunta que vai ser respondida. Então, apesar da baixa sensibilidade, tem uma boa especificidade, porque vai ser um teste confirmatório e vai informar as características da doença. Então, o grau de insuficiência cardíaca, disfunção valvar e o tamanho da vegetação, que definem bem o prognóstico, indicação cirúrgica, etc. Também pode ser útil nas complicações locais, então, igual eu já havia falado, fístulas, abscessos, pseudoaneurismas. Mas o eco transesofágico, por que eu coloco um mas? Porque tem essa diferença. Quando que vai ser melhor recomendado, então, aliás, os dois são recomendados, né, quando você puder realizar, mas ele vai ser preferível em pacientes com uma janela mais limitada. Então, vegetações pequenas e, principalmente, indivíduos portadores de próteses valvar ou dispositivos intracardíacos. Ele melhor caracteriza essas lesões e as complicações do que o transtorácico nesses pacientes.
Aí, quando que ele vai ser útil? Então, quando você tiver um eco transtorácico inconclusivo ou negativo, com alta suspeita, ou então com suspeita de complicações que você não conseguiu identificar tão bem. Aí, a classe 1 de recomendação, então, é você fazer os dois quando você tem endocardite infecciosa. Então, tanto o transtorácico quanto o transesofágico são recomendações 1B na diretriz. Aqui eu coloquei, então, imagens, as duas são de eco transesofágico. Aqui eu coloquei um que demonstra a vegetação, então aqui seria uma vegetação demonstrada na válvula aórtica. E aqui, então, é um eco transesofágico com complicação no Doppler, que o Doppler conseguiu identificar, então, esse jato. Esse jato indica que houve uma perfuração. Então, aqui ele já estava com uma suspeita, e quando você fez na imagem tridimensional, você conseguiu identificar, então, visualizar essa perfuração. Eu não posso falar agora, Clara. Aqui eu coloquei as extensões perivalvares, então, que seriam complicações. Eu achei bem legal essa imagem para a gente entender que essas complicações, elas estão no mesmo espectro fisiopatológico, mas elas vão progredindo. Muitas vezes você não vai conseguir identificar, porque elas vão estar em estágios diferentes podem coexistir, e nem sempre você vai conseguir distinguir através dos exames de imagem, mas lembrando que em válvulas protéticas isso é mais comum, essas extensões são mais comuns do que nas válvulas nativas, então 55% nas protéticas e 29% nas válvulas nativas. E quais seriam, então, essas complicações, né, derivadas dessas extensões? Então, quando progrediu essa inflamação. Então, os abscessos, pseudoaneurisma, fístula e as deiscências. A sensibilidade do eco transesofágico para identificar é de 80% a 90%, e da TC é de 81% a 100%. Então, por isso que a TC associada ao eco é tão importante, porque ela é um pouco mais específica para a identificação dessas extensões. Aí, aqui eu coloco, então, que você vai iniciar por aqui é Flegmon, né, que ele caracteriza, traduzindo flegmão, que vai ser, então, o estágio inicial dessa inflamação. Ainda não tem uma cavidade definida, nem uma necrose bem delimitada, mas é basicamente uma inflamação expressada que vai preceder o abscesso. Então, é o estágio anterior ao abscesso. O que seria, então, esse abscesso? Aqui a gente pode observar essa coleção de pus, né, mais hipodência ao redor do anel protético, aórtico, né, para-aórtico. O abscesso a gente já sabe o que é, então vai ser essa coleção purulenta, que não tem ainda comunicação com o lúmen, então ainda não fistulizou. É um achado mais precoce, então é depois do flegmão. O eco transesofágico tem essa sensibilidade, igual eu falei, de 80% a 90%, e a TC de 81% a 100%, que é útil para definir, então, a extensão e a relação com as estruturas adjacentes, igual eu falei, é uma seção perivalvar, então, quanto que isso acometeu aquela área. E é muito importante você identificar precocemente essas complicações, porque ela vai necessitar de intervenção cirúrgica imediata na maioria dos casos, por conta do risco de ruptura e riscos de complicações cardíacas, como bloqueios atrioventriculares, que podem ser desencadeados por conta, então, desses abscessos. E, progredindo ali, vem o pseudoaneurisma, que é quando você rompe esse abscesso e tem essa comunicação com a cavidade cardíaca. Então, você vai depositar sangue e material infeccioso. Pode ser um achado de transição, né, entre no abscesso e na fístula, que seria, então, esse pseudoaneurisma. Muitas vezes eles podem estar até associados, tá? E quando você apresentar um fluxo pulsátil no Doppler, então, essa comunicação significa que é um possível pseudoaneurisma. E aí, o ATC e o ECOS transesofágico vão ser complementares. Então, o eco vai identificar fluxo e a morfologia, e a TC vai delimitar melhor as paredes e a extensão. Por isso que é tão importante associar esses dois exames para você conseguir identificar o grau de complicação. Aí, por último, né? Por último, não. Opa. Aqui nós temos a fístula, que vai ser essa comunicação de duas cavidades, por conta, né, da evolução ou do abscesso ou do pseudoaneurisma.
tem uma prevalência pequena nas válvulas nativas, mas de 5,5% nas próteses valvares, igual eu tinha comentado, as complicações elas vão ser maiores nas próteses, o risco dela causar maiores complicações, por exemplo, insuficiência cardíaca ou um shunt significativo é grande, por isso elas devem ser identificadas para você já fazer o tratamento cirúrgico, que ele é sempre indicado. Aí, mais uma vez, você vai associar eco esofágico com ATC, para você poder fazer essa identificação. E aqui ele apontou na setinha, então, essa fístula. Eu não sou tão boa na identificação da imagem, essa daqui eu tive um pouco de dificuldade de entender. Mas, enfim, coloquei aí, né? A deiscência vai ser a última complicação que a gente pode identificar nessa imagem aqui, que basicamente vai ser uma separação entre o anel valvar e a prótese, que indica uma infecção ativa ou então uma falha estrutural grave. Por quê? Você vai ter esse achado, né, que você vai ter no exame de imagem, vai ser uma mobilidade que a prótese não era para ter. Então, quando você detecta no Doppler um jato regurgitante, significa que você teve, então, essa mobilização da prótese. E aí, o exame de escolha para você fazer essa identificação vai ser o eco transesofágico, porque tem melhor sensibilidade, por mais que a TC ainda tenha uma especificidade semelhante. Você sempre vai associar os dois, né? Ainda mais quando você tiver suspeita de complicação, geralmente vai ser essencial você fazer isso. Aqui são outros tipos de complicação, eu já adiantei para não ter que ficar voltando em complicação. Então, quando você, por exemplo, teve essas extensões, você vai predispor as complicações cardíacas e extracardíacas. Então, a gente cita aqui, nas cardíacas, a insuficiência cardíaca congestiva, os bloqueios de ramo, que eu havia comentado, hemopericárdio, que é quando você teve essa comunicação, então você transudou, não, exudato, né? Acho que é exudato. E abscessos perivalvares na parede miocárdica, você vai poder identificar. E nas extracardíacas, de 20% a 50% dos pacientes, depende muito, né, de vários fatores, então, do grau da vegetação, do agente, se tem prótese ou não, mas os que são mais frequentes, então, são os abscessos esplênicos e cerebrais, além dos aneurismas micóticos, que é uma complicação bem frequente, e os AVCs sépticos, que basicamente é por conta do desprendimento desses êmbolos sépticos para outras partes do sistema, né, por conta da circulação. Outros menos comuns seriam, então, nos rins, pulmões, ossos e pele. Aqui ele, então, demonstrou um acometimento pulmonar aqui nos rins, um abscesso não. Aqui, acho que foi um AVC, né? Gente, confesso que eu não sei, não tinha legenda essa imagem, eu peguei numa videoaula do INCOR. E... enfim, eu coloquei. Tá aí. Aqui, quando repetir o eco, vamos falar pelo menos eu falo as coisas que eu sei, né? Você vai repetir o eco em 2 casos, né? Então, quando você não tiver uma infecção complicada, quando que você vai repetir, então? Então, não teve complicação. Mas, por exemplo, você tem uma suspeita de complicação assintomática, ou então aquele tamanho de vegetação é suspeito. Você vai repetir, então, esse eco. Aí isso vai depender muito dos achados dos exames anteriores, então qual que era o tamanho que foi delimitado, qual que foi o achado da hemocultura, então qual que era o agente etiológico, se ele é mais agressivo ou não, e qual que foi a resposta ao tratamento que você vai poder identificar através dos exames laboratoriais, por exemplo. Normalmente, você vai repetir de 5 a 7 dias depois do exame inicial, se você tiver um exame inconclusivo ou com alta suspeita de complicações. Isso tem a recomendação 1 na diretriz. E quando surgir uma nova complicação, você vai repetir o eco. Então, novo sopro ou embolia, a febre que continua, então uma febre persistente, ou então alterações no eletro, como bloqueios, você vai ter que repetir. Além disso, quando você vai realizar uma troca de antibiótico endovenoso para via oral, não é tão comum, já adianto, você vai ter que repetir também esse eco, e ao final do tratamento é interessante você repetir para você avaliar a morfologia valvar, a função cardíaca, até para você dar um prognóstico das sequelas, então,
da endocardite. Aqui eu devia ter colocado isso antes, né, da TC. Mas então, a TC, ela tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, mas ela é melhor para as próteses. As indicações estão principalmente associadas às complicações, justamente porque ela faz um diagnóstico diferencial e ela delimita melhor a extensão dessas complicações. Então, sempre que você tiver complicações perivalvares e periprotéticas, ou então lesões distantes, que eu havia comentado, então os aneurismos micóticos e as embolias viscerais, em qualquer parte do corpo, ATC é bem interessante. E também na avaliação pré-operatória da anatomia coronariana, quando você tiver uma indicação cirúrgica, né, você faz uma TC para você ter essa investigação. Além disso, diagnósticos alternativos, quando você tiver suspeita de endocardite, mas não tiver a certeza. Os principais que a gente vai visualizar são os trombos e os fibrilastomas, né, de diagnósticos diferenciais. E aí também lesões valvárias que poderiam confirmar o diagnóstico, menos específicas que o eco é mais preferível, mas obviamente a TC consegue identificar. A ressonância magnética, ela é bem limitada quanto ao seu uso, ela não é tão frequente, né, nos hospitais, e aqui ela também não é tão interessante, porque ela tem uma baixa resolução, e os artefatos, por conta das próteses, dificultam muito, então, da baixa resolução, eles não conseguem identificar muito bem indivíduos com prótese. Então, quando que elas vão ser úteis? Principalmente nas complicações neurológicas. É o principal, identifica até 25%, ela vai caracterizar um critério menor, inclusive eu vou falar mais à frente. Ou então, lesões da coluna vertebral, quando você suspeita de foco ósseo, então foco infeccioso ósseo, a ressonância magnética também é interessante. Então, principalmente nesses dois casos. Só que a TC ela é mais viável e mais acessível, então nem sempre você vai conseguir fazer uma ressonância, por isso ela não é tão explorada. Aqui vem esse PET FDG. Esse PET ele é mais novo, mas ele tem uma grande sensibilidade para válvulas ativas, então 30%, e alta especificidade. O que ele vai... quando que ele vai ser indicado? Então, quando você teve infecção, para você detectar essas infecções intracardíacas ou sistêmicas, e quando você tem uma suspeita de prótese infectada, quando o eco for inconclusivo. Então, aqui eu mais uma vez friso que a associação desses exames é sempre muito importante. Só que, o que a diretriz frisou? Ela vai ser, o PET vai ser um critério maior, por exemplo, nos achados de imagem, quando 3 meses após uma cirurgia cardíaca. Então, aquele paciente implantou uma prótese, passaram 3 meses que você fez a cirurgia, ele vai ser um critério maior se você tiver algum achado. Se você tiver um achado antes desses 3 meses da realização da cirurgia cardíaca, você tem uma alta chance de dar falso positivo por conta da inflamação estéril que o seu corpo desencadeia após o implante. Então, ele pode detectar uma inflamação quando, na verdade, é só por conta da prótese. Então, ele dá esse período de 3 meses para ser mas ele ainda consta um critério menor quando você identifica uma alteração no PET, quando você teve essa colocação da cirurgia cardíaca. Quando é uma válvula nativa, você não tem essa separação de critérios. Ele vai caracterizar um critério maior. Aí eu coloquei aqui as classes de recomendação 1, tinha também classe de recomendação 2 e 3, mas aqui ele colocou tanto do PET, quanto da TC e da ressonância. É basicamente o que eu já falei, né? Bom, e aqui indo para diagnóstico, antes a gente usava mais a microbiologia e o eco. Hoje, a gente usa a microbiologia e a imagem. Por que imagem? Porque a imagem, a gente tem essas novidades, então, tanto na TC quanto no PET, é uma novidade na diretriz. Na microbiologia também se tem os novos micro-organismos típicos e outros testes microbiológicos para a gente identificar outros micro-organismos não tão comuns. E a cirurgia também é uma novidade achada intraoperatória, então você vai estar lá e você vai conseguir identificar coisas que você não conseguiu visualizar pela imagem, então é uma novidade também.
Aqui, eu acho que a parte mais importante da aula, que foi justamente o que atualizou. Mais uma vez, eu sempre coloco em vermelho o que atualizou. Lembrando que os critérios de Duque, se você não tiver eles positivos, né? Se você não tiver uma caracterização, então, 2 critérios maiores, 1 maior e 3 menores, ou então 5 menores, você não vai rejeitar um diagnóstico. Então, não é porque você não... Ai, fugiu a palavra. Não é porque você não caracterizou nos critérios de Duque que você não vai poder suspeitar de uma endocardite. Óbvio, eles têm um valor preditivo positivo, tanto que eles são utilizados universalmente no diagnóstico da endocardite. Mas, assim, nem sempre eles vão caracterizar uma definitiva. Às vezes, eles vão caracterizar uma possível, que seria, então, qualquer coisa diferente, então, dessas que eu acabei de citar, né? Então, 2 maiores, 1 maior, 3 menores e 5 menores. Aqui, a gente vai citar mais o diagnóstico clínico, né? Porque o anátomo patológico, por mais que ele seja o padrão ouro, a gente só vai conseguir identificar, né? Quando a gente tiver uma biópsia, né? E lembrando que não é necessário você ter uma endocardite definitiva para você iniciar o tratamento. Então, sempre que você houver suspeição, você já pode iniciar o tratamento assim que você colher as hemoculturas, né? Então, tá. Nos critérios maiores, falando de hemocultura, eu já havia comentado, mas eu vou repetir. Micro-organismos típicos de 2 hemoculturas separadas tem que dar positivo. Então, se for um micro-organismo típico, geralmente você vai colher 3 hemoculturas. Se 2 forem positivas, você já caracteriza um típico. Agora, se for outros tipos de micro-organismo, então a gente chama os atípicos, você tem que ter maior ou igual a 2 hemoculturas positivas com 12 horas de intervalo, ou então 3 hemoculturas ou maior ou igual a 4 hemoculturas separadas, com a diferença da primeira e a última com 1 hora de intervalo positivas. Então, para simplificar, assim, para ficar mais fácil, micro-organismos típicos, 2 hemoculturas positivas. Atípicos, no mínimo 3, a não ser que você tenha esse intervalo de 12 horas, o que na prática não é tão comum. E, para você identificar a Coxiella, você pode ter uma hemocultura única positiva, ou então um outro teste de anticorpo IgG fase 1, que seria então os outros testes de aplicação na identificação microbiológica, né? Não é tão comum, né? Mas, enfim. E aí, nós temos também o envolvimento endocárdico. Então, na ausculta, você pode ter um novo sopro. E antes, na diretriz anterior, a modificação de sopro antigo também caracterizava envolvimento endocárdico. Só que isso foi tirado, então não é mais um critério, então só se for um novo sopro. Igual eu falei, é difícil você identificar, porque às vezes a pessoa já tinha um novo sopro, já tinha um sopro, e aí como você sabe que é um novo? Então, a não ser que você tenha segmento com aquele paciente, né? Mas, enfim, na prática é um pouco mais difícil. Geralmente você vai fazer a associação do envolvimento endocárdico com os exames de imagem. Então, eco positiva, vegetação, abscesso, deiscência. Antes era só eco, e agora você introduziu, então, os achados de PET em bioprótese implantada há mais de 3 meses, como critério maior. PET em válvula nativa, sem ser necessário 3 meses, não tem essa delimitação. Ou então, uma regurgitação para valvar na TC, então, que seria uma complicação. Nos critérios menores, a gente vai ter a predisposição. Então, endocardite prévia, são todos aqueles fatores que eu tinha comentado, né, de alta suspeita ou moderada. Endocardite prévia, prótese valvar, cardiopatia congênita, então tem várias doenças, eu coloquei no slide daquela tabela. Uso de drogas endovenosas, a presença de valvopatias, ou então cardiomiopatia hipertrófica, são fatores de risco, então predispõe aquele indivíduo. Febre maior que 38 graus também é um critério menor. E os fenômenos vasculares. Então, todos aqueles que eu citei, e imunitários, né, imunológicos, todos aqueles que eu citei, se você tiver algum achado, você vai pontuar, então, um critério menor. Aqui, ele cita também glomerulonefrite, que inclusive foi uma atualização
da diretriz, porque antes essa glomerulonefrite não era caracterizada muito bem. Então, a gente não sabia o que era, o que a gente poderia caracterizar como, pontuar como critério menor. Aí, a diretriz nova, então, ela especificou. Então, uma injúria renal inexplicada, com piora da função renal, associada a 2 dos seguintes critérios. Então, ou hematúria, proteinúria, cilindros no sedimento urinário, alterações sorológicas, então, um complemento baixo, crioglobulinemia ou imunocomplexos circulantes, isso aí você vai observar melhor nos exames laboratoriais, e uma biópsia renal, que é menos comum, né? Mas, enfim, então, injúria renal aguda, mais 2 desses, você caracteriza uma glomerulonefrite, que seria, então, melhor caracterizado nessa nova diretriz nos critérios menores. E evidência microbiológica, qualquer uma que não vai se encaixar naqueles critérios anteriormente, então, não deu 2 hemoculturas positivas para micro-organismos típicos, mas deu uma, já entra como uma evidência. Ou então, 2 hemoculturas positivas para micro-organismos atípicos também vai entrar como evidência. E nos critérios de imagem, mais uma vez, o PET nas próteses, biopróteses implantadas há menos de 3 meses. Então, você não pode caracterizar um critério maior, mas é um valor positivo, é um valor preditivo positivo, então vai entrar num critério menor. Aí eu coloquei só um esqueminha para a gente poder entender, né, quando que a gente vai ter uma possível, definitiva e rejeitado. Então, possível seria, então, qualquer coisa que não pontue isso daqui, por exemplo, mas tem uma febre de origem indeterminada, por exemplo, ou às vezes alguma hemocultura positiva, enfim, qualquer coisa que fuja, então, dessa pontuação. O tratamento, quando que você vai iniciar? Então, já tinha falado, o mais precoce possível, você só colhe a hemocultura e depois você já inicia o antibiótico empiricamente. E no que você vai se basear, então? Teve uso prévio de antibiótico? Porque, às vezes, a hemocultura pode dar negativo, inclusive, isso é um falso negativo, é a maior causa de falso negativo por conta do uso prévio de antibiótico. Você vai avaliar, então, tanto que ele faz uma diferenciação das questões de tratamento. Também o tipo de válvula, então, é uma válvula nativa, é uma prótese, e você vai considerar também o tempo de implantação e a epidemiologia, então, local onde ela foi contraída por conta dos agentes microbianos, né, mais comuns. Bom, falando de pacientes, então, com válvula nativa ou próteses implantadas há mais de um ano, você vai ter uma cobertura um pouco menor do que comparado aos demais casos. Então, estafilococos, streptococcus e enterococos. A primeira linha vai ser ampicilina mais ceftriaxona ou oxacilina mais gentamicina, então essas 3 associações. E se você tiver uma alergia à penicilina, você vai fazer uso de vancomicina ou cefazolina mais a gentamicina. Então, esse daqui é o... E as doses vão... As doses, eu confesso que eu acho que eu coloquei mais para frente, eu não decorei a dose, não. Na de prótese recente, então, menos que um ano que foi colocado, ou então na endocardite hospitalar, ou de instituição de saúde, a gente vai sempre entender que tem alto risco, então, a chance de ser um micro-organismo mais agressivo é maior, por isso que você faz uma cobertura mais ampliada. Então, estafilococcus resistente à meticilina, enterococo e gram-negativo não RASEC, além daqueles do estáfilo, estrépito e enterococo. O esquema recomendado, então, seria a vancomicina ou daptomicina, mais a gentamicina, mais rifampicina. Só que essa rifampicina tem um adendo, né? Ela só vai ser iniciada após de 3 a 5 dias após o início do tratamento, porque isso evita a resistência bacteriana de acordo com as evidências, então, especialmente estafilococos. No tratamento dirigido, então, quando você identificou aquele agente etiológico, né, identificou na hemocultura, você vai alterar o esquema de acordo com o resultado da cultura e o antibiograma. Eu coloquei no próximo slide qual que vai ser, então, cada tratamento específico. Às vezes você vai manter, inclusive, o tratamento. E se você não conseguiu isolar o micro-organismo, você vai manter o tratamento empírico e aí você vai considerar alguns aspectos, então.
teve uso prévio de antibiótico terapia, igual eu falei, a principal causa de hemoculturas negativas é essa. E também você tem que considerar se você suspende, às vezes, aquele antibiótico para nova coleta, só que isso em pacientes estáveis, ou seja, endocardite subaguda, nunca aguda, e que você não vai ter, não vai piorar aquele paciente se você fizer essa suspensão, então. Isso tudo deve ser feito com o endocardite team, né? Deve ser uma decisão em conjunto, né, para você decidir, mas pode ser feito. E também você tem que considerar os germes especiais para você realizar novos testes sorológicos. Então, Coxiella, Bartonella, Brucella e fungos. Você vai ter que realizar culturas em meios especiais ou então outros testes para você tentar identificar qual que é esse agente que você não conseguiu positivar nas hemoculturas. E como que vai ser a duração do tratamento? Se você, na válvula nativa, de 4 a 6 semanas, contando a partir da primeira hemocultura negativa. Então, a hemocultura deu negativa, você fez o uso de antibiótico, aí você passa a contar de 4 a 6 semanas. Nas próteses valvares, são no mínimo 6 semanas, a partir da primeira semana da hemocultura negativa, quando você tem a prótese, né? E nos casos cirúrgicos, quando você tem uma cultura positiva, você vai iniciar uma nova contagem, um novo ciclo de antibióticos a partir da data de cirurgia, e aí depois a duração de tratamento vai respeitar os mesmos aspectos ali em cima. E se for uma cultura negativa, então realizou a cirurgia e a contagem deu negativa, você continua a contagem anterior desde a primeira hemocultura negativa. Não tem segredo. Aqui eu coloquei, então, quais seriam os esquemas. Na diretriz, é muita coisa. Aqui eu peguei mais um resumo, assim, porque iam ficar vários slides de quais seriam os esquemas, mas eu coloquei aqui dos principais, né, com a duração. Não coloquei a dose, vacilei. Esqueci, gente, desculpa. E o tratamento ambulatorial. Como que você vai considerar, então, esse tratamento? E por quê, né? Ele não é tão comum, né? Porque depende muito de uma equipe multidisciplinar, até porque você vai precisar continuar o tratamento endovenoso, a não ser que você passe para via oral, mas aí para via oral é um pouco mais complexo, não tem tanto consenso em relação a isso, de quando, tipo, algum critério assim específico para tratamento, para você passar via oral. Lembrando que sempre, por pelo menos 2 semanas, você tem que ter administração endovenosa na fase hospitalar. Isso é obrigatório. E aí, quando que você vai, então, considerar esse tratamento ambulatorial? Quando o tratamento for prolongado, quando não tiver complicações, por quê? Isso reduz os custos hospitalares e também reduz aquela contaminação do paciente, então menores riscos do paciente. Só que aqui eu coloquei alguns critérios que você deve sempre observar. Então, tudo isso você deve excluir ou então ter tipo de critério. Então, por exemplo, no eco, você não pode ter um bloqueio de 2º ou 3º grau, óbvio, você não pode ter uma complicação cardíaca. Então, aqui eu coloquei basicamente critérios do paciente, a exclusão das complicações, critérios de imagem, sinal de boa resposta. Igual eu falei, é algo mais novo, assim, não tem critérios muito específicos. Aqui, falando das indicações de cirurgia, na diretriz europeia, ele separa câmaras esquerdas e câmaras direitas, sendo que nas câmaras esquerdas a cirurgia vai ser mais comum e ele separa melhor. Por que a cirurgia ela é tão importante? Ela pode reduzir até 20% da mortalidade no primeiro ano, né, da contaminação, e ela é baseada em 3 razões principais, na verdade, em 3... não diria critérios, mas enfim. Qual que é a insuficiência cardíaca? Qual que é o grau da insuficiência cardíaca? Se ela demanda ou não intervenção cirúrgica. A necessidade de controle da infecção. Então, às vezes, você sabe que aquela infecção vai progredir para complicações, você vai fazer uma intervenção para você justamente prevenir. E prevenir a embolização justamente por conta dessas extensões. E aí eu coloquei quanto ao tempo, né? Nas emergenciais até 24 horas, nas de urgência, né, urgenciais, 3 a 5 dias, e as eletivas tem que ser na mesma internação, mas assim, não tem um tempo muito bem estabelecido. Começando aqui pela principal causa, então, de indicação cirúrgica, até 73% dos casos que você apresentar a insuficiência cardíaca nas câmaras esquerdas, você vai precisar
fazer essa intervenção, quando que você vai indicar ela? Primeiro que ela vai decorrer, então, da perfuração ou ruptura do folheto, então complicou, ruptura da corda mitral, ou nova regurgitação valvar, que pode estar agravada ou não, e está muito associada àquelas complicações que eu mencionei. Então, fístulas, vegetação que obstrui a válvula, e abscessos, enfim. Aí você vai ter uma progressão para insuficiência cardíaca. Como ela tem uma alta mortalidade, a única em um ano, né? A única alternativa, então, vai ser cirurgia. E aí, quando que ela vai estar indicada? Emergência, ou seja, em até 24 horas, quando tiver choque cardiogênico ou edema agudo refratário. As classes NIRA 3 e 4, mais uma valvopatia grave, ou então sinais de eco de comprometimento hemodinâmico, então, uma pressão diastólica final do ventrículo esquerdo elevada, ou então uma PA esquerda elevada. Também é uma questão de urgência, ou seja, de 3 a 5 dias deve realizar a intervenção cirúrgica. E não é urgente, mas merece, ou seja, tem que fazer cirurgia quando você não teve comprometimento hemodinâmico, mas você deve fazer uma vigorosa vigilância, porque isso pode progredir, mas geralmente a cirurgia é eletiva nesses casos. Aí, nos outros dois critérios, assim, é o controle infeccioso, é a segunda indicação mais frequente. Quando que você, então, vai demandar essa cirurgia? Primeiro, a gente tem que entender que choque séptico ou infecção persistente são caracterizados principalmente por febre e hemocultura positiva, mesmo com 7 dias de antibiótico. Aí é a classe 2A, a indicação de cirurgia. Lembrando que hemocultura positiva, depois de 48 a 72 horas, já é um fator de risco independente para a mortalidade, porque você significa que você não está conseguindo conter aquele micro-organismo com antibiótico. Bom, classe 1 de indicação é quando a infecção não é controlada, então aquela vegetação está aumentando de tamanho, ou então tem a presença de abscessos, pseudoaneurismas ou fístulas, ou surge um novo bloqueio atrioventricular, ou pior, de um bloqueio anterior. E elas todas são urgentes, ou seja, de 3 a 5 dias. E aí, tem dois casos especiais que eles colocam assim, que provavelmente vai ser necessário cirurgia, que seriam, então, germes virulentos, como, por exemplo, fungos multiresistentes. Por quê? Você vai realizar o controle, mas nunca tratar de forma efetiva. E endocardite de prótese, no Staphylococcus aureus ou gram-negativos não RASEC, você também não tem um controle. Você pode até ter um controle, mas o tratamento, ou seja, tratamento definitivo é um pouco mais difícil se você não fizer cirurgia. Além disso, o último caso, né, das câmaras esquerdas é para você prevenir embolização, então prevenir uma complicação. Por que tem maior risco? O que teria maior risco, na verdade? Depender do tamanho, né? Então, maior que 10 milímetros, mobilidade, então, daquela vegetação. O germe envolvido, então, um germe mais agressivo, né? Se tem envolvimento multivalvar, então acometeu outras válvulas, e se teve embolização prévia. Aí tem os critérios, então, classe 1 é quando a vegetação for maior que 10 milímetros e tiver uma embolização mesmo com antibiótico terapia, ou então, outro motivo para a cirurgia vai caracterizar classe 1, ou seja, de indicação cirúrgica, e classe 2B, quando você tiver essa vegetação maior que 10 milímetros, mais baixo risco cirúrgico, sem valvopatia importante ou embolização. Aí você pode considerar a cirurgia, né? Mas, assim, nem sempre ela vai ser obrigatória. Nas câmaras direitas, elas são indicações mais restritas, né? Tem a tendência a tratamento mais conservador, só que tem 4 principais recomendações de classe 1. Então, seria disfunção de ventrículo direito, por insuficiência tricúspide importante refratária aos diuréticos, então você não está conseguindo controlar com medicação, você vai ter que fazer intervenção. Múltiplas embolizações com insuficiência respiratória, vegetações maiores que 20 milímetros após embolizações, e presença de endocardite esquerda associada, ou seja, além da câmara direita, você possui um acometimento esquerdo. Todas essas caracterizam classe 1. E classe 2A, quando você tem uma bacteremia ou uma hemocultura persistente positiva,
mesmo após antibiótico terapia adequada. Lembra, aqui a gente observa que as indicações de câmara direita são muito mais restritas comparadas às esquerdas. Enfim. Aí eu coloquei aqui o endocardite team, que eu já tinha frisado, mas é basicamente uma reunião multiprofissional, ele começa a diretriz falando, né? Porque isso geralmente tem melhor desfecho para o paciente. Então, quando você tem várias opiniões, seja de cardiologistas, cirurgiões, infecto, especialistas de imagem, outros profissionais que acompanham aquele paciente, é interessante você ter, então, essa dinâmica multidisciplinar. E as indicações de urgência e emergência nunca devem ser postergadas. Então, se você tem uma indicação cirúrgica, sempre deve ser feita. Aqui eu vou para o último tópico, então, que seria, então, a profilaxia. A profilaxia foi a que eu mais me baseei na diretriz brasileira de 2020. Por quê? Ela difere da europeia. Ela não se orienta conforme a europeia e a americana, aliás. E o ponto de partida disso é que é uma complicação grave e frequentemente fatal. Aí aqui ele destaca o Streptococcus, né? O Streptococcus, ele está presente na flora normal da orofaringe no trato gastrointestinal e pelo menos 50% das endocardites adquiridas na comunidade são devidos a esse agente. No grupo virida, 61% dos pacientes após extração dentária e cirurgia periodontal vão apresentar, então, essa bacteremia. E outras associações que você pode ter a essa bacteremia por exemplo, escovação dos dentes, é bem discrepante, né, a porcentagem de 0 a 50%, uso de fio dental, uso de palete de dente, mastigação da refeição, isso tudo significa que você pode ter uma certa contaminação, né, então uma porta de entrada para aquele vírus. E aí ele frisa a diretriz europeia foca muito mais no tratamento não farmacológico do que no farmacológico. O que seria, então, esse não farmacológico? Seria, então, consultas 3 a 4 vezes ao ano, consultas odontológicas, né? Para você realmente manter uma boa saúde bucal. Lembrar que as afecções odontológicas que mais causam a endocardites são oligossintomáticas, então, gengivite, lesões periapicais endodônticas geralmente estão associadas por conta justamente de serem portas de entrada. E aí, existem poucos estudos randomizados e controlados para profilaxia farmacológica, com segmento prolongado. Então, essa questão ainda é um pouco divergente. Só que, aqui eu coloquei no que a nossa diretriz se baseou para a realização da profilaxia farmacológica. No quadro de cima, eu só coloquei quais são as duas principais recomendações grau 1, né, da não farmacológica, que seriam, então, aquilo que eu falei, por exemplo, consultas de 3 a 4 vezes ao ano, odontológicas. Eles reforçam a necessidade da boa saúde bucal, hábitos de higiene, né, nas consultas, e consultas odontológicas trimestrais. Isso é recomendação grau 1. Só que quando a gente vai falar de recomendação farmacológica, eu coloquei aqui isso daqui eu tirei da revista Lancet, de 2015, que foi um estudo que eles fizeram. Aqui eu espero que esteja contando aqui. Em 2008, teve uma regulamentação britânica que o tratamento não era prescrito, não era necessário prescrever, na verdade era mais eletiva a prescrição de antibióticos por dentistas nessas situações, então, que você teve manipulação bucal. Aí, o que aconteceu? Olha como aqui, em 2008, né, teve essa menor... Ai, passei, mas tô passando. Teve essa menor prescrição de antibióticos. E olha o resultado disso daqui, então. Nesse mesmo período, aqui são os números de endocardite infecciosa na população britânica no mesmo período. Então, a gente percebe que houve um aumento significativo. Então, a gente olha aqui, de 20 a 30, teve quase de 10, assim, que a gente pode observar. Inclusive, teve um pico aqui. E é nisso que a nossa diretriz se baseou. Então, não foi favorável você não realizar o uso profilático, né, de antibióticos. Então, qual que foi a evidência, né? Por mais que não seja estudos randomizados e, enfim, não tenha aquela evidência que a diretriz europeia possa considerar, por exemplo, a brasileira já considera que todo paciente com valvopatia moderada é importante, então a gente sempre olha naqueles critérios de fatores de risco que eu tinha falado,
seja de etiologia reumática, degenerativa ou portador de prótese, deve realizar profilaxia não farmacológica e farmacológica para endocardite por conta da alta morbimortalidade. Então, isso é recomendação classe 1 no Brasil, com nível de evidência C. Aí tem outras classes de recomendação. Então, quando você realiza procedimentos geniturinários ou gastrointestinais, recomendação 2A, ou procedimentos esofágicos ou do trato respiratório, também 2A com evidência C. Aí aqui já tem recomendação 3, né, que seriam outros casos um pouco mais específicos. Então, por exemplo, portadores de marca-passo ou desfibrilador após cirurgia de revascularização. Então, aqui não tem uma evidência tão grande, mas eu coloquei aqui que pode ser um critério, né? Você pode fazer o uso de antibiótico a depender do caso, né? Deve ser considerado. E lembrando que os procedimentos com alta probabilidade de bacteremia são os que teve envolvimento do tecido gengival, periodontal ou perfuração. Para a gente generalizar, é isso. O resto já não tem uma alta probabilidade de bacteremia. Então, por exemplo, raio-x, não tem alta probabilidade de bacteremia. Ou então, queda dos dentes de leite. Ou então, você fez a manipulação do aparelho. Então, você não vai ter esse contato com a mucosa, no caso de ferir a mucosa, né? Risco de sangramento, é isso. Quanto menor o risco de sangramento, menor a probabilidade de bacteremia. Só que quando você tem esse envolvimento, né, do tecido, você tem uma alta probabilidade de bacteremia, portanto, você necessita do uso profilático de antibióticos. Aí eu só coloquei quais seriam, então, os esquemas de tratamento, né, da profilaxia para os procedimentos dentários, que seria, então, recomendação 1, e gastrointestinal genituritário, que seria, então, recomendação 2. Aqui eu coloquei a dose, olha só. E é isso. Essas foram minhas principais referências e eu finalmente acabei. Muito bom, Hanna, parabéns. Excelente aula, né? Bem focada na fisiopatologia, mostrando o que mudou de uma diretriz para outra e apresentando classe de recomendações e nível de evidências. É assim que uma aula de diretrizes e guidelines deve ser estruturada e conduzida. Muito bom. Estão me ouvindo? Uhum. Estamos sim, doutor. Tá, não. É porque o som não está voltando no meu fone aqui. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, tá? Mas, por gentileza, abram as dos senhores e coloquem, apareçam na tela para mim. Eu quero pontuar algumas coisinhas. Quem tiver sem camisa, coloca. Bom, seguinte, só pontuar algumas coisas que eu acho que são de interesse e voltado para o estágio que vocês se encontram. Primeira coisa, vamos falar do contexto do sopro, tá? Tem esse critério aí que uma modificação do sopro, ela não é mais um critério para diagnóstico, mas sempre levar em conta para o paciente que já está em tratamento, principalmente quando a endocardite for de válvula nativa, uma progressão, uma piora do sopro, ela é um critério prognóstico. Inclusive no próprio guideline aí de 2023, em situações aí envolvendo válvula aórtica, principalmente, a piora do sopro regurgitativo, denotando uma piora da insuficiência aórtica, é um critério para intervenção precoce. Tá? Outra coisa, tenham sempre em mente a válvula nativa normal, a válvula nativa doente a válvula nativa doente e a válvula protética, né? A endocardite de válvula nativa normal, previamente, ela vai gerar uma disfunção
ela tende a gerar uma disfunção mais aguda no paciente, tá? O paciente não tinha, por exemplo, vamos pensar numa rotura de cordoalho, numa insuficiência valvar mitral aguda, uma endocardite que evoluiu com uma rotura de cordoalha. Já tive um caso desse aqui no Glorioso. É uma insuficiência mitral brutal, aguda e num átrio de tamanho normal, certo? Então, o paciente tende a ficar mais sintomático, né? E isso tende a ser uma urgência, como no caso foi. Depois eu até mostro para vocês uma oportunidade, eu vou procurar aqui o eco desse paciente que tinha um efeito Coanda clássico, a ponto, lembra do fluxo de maior pressão para de menor pressão? O efeito Coanda é aquele efeito quando você tem uma regurgitação brutal e o jato regurgitante acompanha a parede do átrio esquerdo. Ele acompanhava a parede do átrio esquerdo e fazia um fluxo contrário dentro da veia pulmonar, né? Esse paciente, ele estava entubado, óbvio, em edema agudo de pulmão, ele dependia da PIP para manter o alvéolo ali não encharcado. Se você baixasse a PIP dele de 10 para 8, ele fazia edema pulmonar. Então, são situações bem críticas mesmo, né? Quando você tem uma válvula nativa que já é doente, às vezes o paciente ele até já tem uma certa disfunção e já está até, de certo grau, meio que adaptado a essa disfunção. Então, você tende a não ter esse quadro clínico muito exuberante, né? Em relação à válvula protética, tem algumas observações. A imagem do PET, né, o PET ele é justamente para eliminar e para tentar driblar os artefatos metálicos que a tomografia normal deixa, né? E foi muito bom pontuar essa diferença da fase subaguda pós-cirurgia, daquela inflamação subaguda de 3, 4 meses pós-cirurgia. Então, quanto mais tempo da cirurgia, mais confiável é um PET para o diagnóstico da endocardite. Tá? Aí, hoje, ela me fez lembrar de uma perguntinha que eu ia fazer para vocês algumas aulas atrás e me esqueci. A diferença de flegmão, abscesso e empiema. Certo? Então, porque aqui foi uma aplicação e uma importância disso. Flegmão é quando você tem a infecção, o pus, entre os tecidos. Ali, entre as células, entre as fibras colágenas, né? O abscesso é quando esse pus ele acaba formando uma nova cavidade. Ele tem uma cavidade formada pela própria infecção. Aí, no caso, começou, por exemplo, periaórtico, começou um flegmão ali, em volta da parede da aorta, em volta, às vezes, ali pelo processo inflamatório que se envolvendo ali na raiz da aorta, a raiz aórtica, às vezes até por fora ali, né, do coxinha endocárdico. E o abscesso foi tendo destruição de tecidos, ele formou uma nova cavidade e formou uma coleçãozinha purulenta. O empiema é quando essa infecção está numa cavidade pré-existente. Empiema pleural, empiema pericárdico. Certo? Então, isso daí é fundamento de patologia. Tá? Isso aí é patologia básica. Aí ela falou de fístulas, certo? Esse abscesso ele pode progredir. Se ele está ali em volta do seio de Valsalva, tudo isso daí é principalmente endocardite aórtica, tá? De válvula nativa. Quando você tem um abscesso e ele vai corroendo a parede da aorta, ele vai se expandindo, ele pode formar um pseudoneurismo. A fístula, ela é uma particularidade da anatomia da válvula aórtica. Porque você tem ali
a cortina mitro-aórtica que vai comunicar ali com o teto do lado esquerdo, certo? Você tem ali a proximidade do seio coronariano direito com a parede do ato direito. Então, dependendo onde estiver a endocardite e para onde progredir o abscesso, você pode ter uma destruição de um desses septos, né? E ter uma comunicação da endocardite, da válvula aórtica, da região da endocardite da válvula aórtica com o átrio direito ou com o átrio esquerdo, certo? Com o ventrículo esquerdo, nós já temos uma comunicação natural, não é fístula, certo? Agora, a perfuração da válvula, do folheto, tem uma série de coisas que vai requerer cirurgia. Aí ela falou aí muito legal ter esse conceito do endocarditis team, né? Porque isso daí é um negócio que eu vi nascer. Eu fiz parte de uma mesa em 2017, eu vi esse negócio nascer no trabalho da Laura Varela. Depois eu passo para vocês. É um negócio bem interessante. Voltando aqui, para não perder o mil da fiada, né? Como o pessoal diz aí. A fístula, né? Ela vai ser um critério de você operar com mais urgência. Dentro dessa questão do time da endocardite, a pior coisa é a poesia do infectologista, certo? Porque muitas vezes você vê anatomicamente um negócio que você tem que chegar de sola e entrar com a terapia mais pesada, e o cara quer fazer oxacilina com ampicilina. Aí eu quero morrer, certo? Aí eu quero morrer com isso. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Outra, que tem o lado mais difícil também, que é segurar a ansiedade do cardiologista, porque ele está vendo um BAV de primeiro grau, ele está vendo um paciente um pouco sintomático, só que quanto mais você espera, e se o paciente está respondendo ao tratamento, né, você tem o direito de querer esperar um pouquinho, a não ser que tenha abscesso, que tenha fístula, aí é outra história. Mas se está ali, só está no folheto, né, você tem que ter isso daí é meio off-label, tá? Mas você tem que ter a percepção da melhora clínica para você não ter a ansiedade de querer entrar para a cirurgia com tudo aquilo friável, certo? Porque é desmanchativo, como dizia um professor meu. Então, o timing de você indicar a cirurgia, né? Por isso que estava lá. A não urgente. Não quer dizer que você não vai operar naquela internação. Idealmente que você não opere naquela internação. Mas você segura um pouco para não operar tudo muito friável. Porque, às vezes, você entra para fazer uma troca da válvula aórtica, certo? Que está com endocardite, e você acaba tendo que fazer um dental num paciente jovem. Certo? Então você entra para uma cirurgia e faz outra, né? Então, tem muitos detalhes. Ali, a Hannah mostrou umas imagens na parte de válvula. Aquilo ali era uma TAV, endocardite pós-TAV. Teve uma sessão espetacular no congresso agora do ISTS, 2 semanas atrás, de endocardites e complicações pós-TAV. Dentre elas, vai sair no próximo guideline, com certeza, e o pau vai comer com os hemodinâmica, que o mundo civilizado já plotou. TAV feita em Cat Lab, né, na hemodinâmica, dá muito mais endocardite do que TAV feita em sala híbrida de centro cirúrgico. Certo? Isso daí é um spoiler do que vai acontecer nos próximos anos. Então, e nesse caso, o diagnóstico é por tomografia,
O PPV que vocês veem aí no guideline é para valvar leak, o leak para valvar. Isso aí é pós-TAV. E aparecer um leak tardio, uma coisa é aquele leakzinho que você já plotou no eco na sala, e aí você, por conta da calcificação, por conta da própria, o stent circular, ele não, por mais que você que seja balonado ou não, ele não, ele não encosta totalmente na parede do cálcio da válvula, né? E aí você fica com o leak paravalvar. Agora, um leak que aparece depois, ele é altamente sugestivo de uma complicação, uma infecção, ainda mais com o paciente tendo os outros critérios. Porque alguma coisa corroeu aquilo ali e apareceu o leak. Que mais que eu anotei aqui? Falei do abscesso. O eletro, continuando em válvula aórtica. Bloqueia os átrios ventriculares. Às vezes você não tem como, a não ser que você tenha um eletro prévio do paciente na mão, você vai ver que aquilo ali é novo. Tá? O bloqueio atrioventricular, ele é um critério, né? Ele é um critério para você avaliar até um sinal de prognóstico. Se começou a aumentar aquele bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que é o mais comum, é um indicativo que aquela endocarditezinha perivalvar ali, ela pode estar progredindo com um abscesso, ela pode estar progredindo com um pseudaneurisma, dependendo da localização, principalmente se ela for ali entre o coronariano esquerdo e não coronariano. Tá? Beleza. Outra coisa, ela mostrou também slides ali com embolias sépticas, né? Você observou que aquela imagem do pulmão, ela tinha cavitações? Aquela imagem do pulmão, ela tinha cavitações. Então, lembra... Oi? Não, se você quiser, pode colocar. A imagem do pulmão mostrou umas cavitaçõezinhas ali, né? Lembre-se, Staphylococcus pneumatoceles. Vocês vão passar na pediatria daqui a pouco, no internato, né? Ou os ambulatórios e por aí vai. Staphylococcus pneumatoceles, tá? A pneumatocele é um processo de resolução muito comum em criancinhas, né? Pós-pneumonia estafilocócica. Isso daí, lá no ápice está com a parede mais fininha, aqui embaixo está com a parede mais espessa, né? Então, a pneumatocele ela vai ter a parede fina, né? O abscesso no pulmão ele vai ter a parede espessa, por quê? Porque a infecção se delimitou, né? Formou o abscesso, tinha um nível hidroaéreo ali, só que comunicou com um brônquio, botou para fora e, né? Drenou para o brônquio, fez uma vômica, certo? E, digamos assim, não tem mais líquido na cavidade. Mas quando você estiver lá em cima, né? Ou no meio do parênquima, sem comunicação com nenhum brônquio, a parede fininha, ela vai ser uma pneumatocele, ela não vai ser um abscesso. E ela se dá, muitas vezes, no processo de resolução de uma pneumonia estafilocócica. E se a endocardite foi por estáfilo e foi uma embolia séptica, muitas vezes o estáfilo também vai fazer uma pneumatocele, não necessariamente uma abscessão clássico, né, pulmonar de parede espessada. Aí ela falou também de glomerulonefrite. A glomerulonefrite, se a pneumatocele é mais que o estáfilo, a glomerulonefrite é mais que o estrépito, né? Lembra lá da microbiologia, que eles falavam aquela frase gigantesca lá que os microbiologistas adoram falar, Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de quem que era, né? Lansfield, uma coisa assim, é isso? Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, isso eu sei. Agora eu não lembro qual era o nome, se era Lansfield, sei lá, era o nome de alguém lá, era uma mulher, inclusive. Que é a glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica, clássico. Isso aí
Então, da mesma forma que a pneumatocele está mais associada ao estáfilo, a glomerulonefrite está mais associada ao estrep. Postave, beleza, acho que já bati tudo que eu tinha anotado aqui para falar para vocês. Se tiver mais alguma dúvida que eu puder ajudar. Acho que não, né, gente? Fechou? Algo mais? Fechou, parabéns, muito bom. E bom final de semana para vocês. Parabéns, Hanna. A aula foi difícil. Mandou bem. Parabéns. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Senhores. Tchau, tchau.